Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas a todos os amados que estão conosco nessa noite, bem como aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. E já aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal, acione lá o sininho para receber a comunicação de novas postagens, deixe o seu like, os seus comentários e, claro, compartilhe o link dessa mensagem com seus amigos. Essa é uma maneira de nós evangelizarmos, de nós levarmos a palavra de Deus às pessoas. Então, aproveite para que você esteja compartilhando, não apenas essa mensagem, mas outras mensagens que você vai encontrar no nosso canal. Eu tenho certeza que tanto você, quanto outras vidas serão abençoadas. Queridos, nós estamos finalizando a série A Vida no Espírito. E durante todo o mês de maio, nós nos debruçamos no capítulo 8 do livro de Romanos. Eu gosto da declaração feita pelo Dr. Steve Lawson, de que se a Bíblia é um anel, então o livro de Romanos é o diamante. E o capítulo 8 é o ápice da lapidação desse diamante. O foco do capítulo 8 de Romanos é o ministério do Espírito Santo na vida do crente, para capacitá-lo à vida cristã. Se você deseja conhecer como viver a vida cristã, leia, estude e aplique as orientações contidas no capítulo 8. Amados, a obra do Espírito Santo em nossa vida como cristãos é a única maneira de um crente viver a vida para a qual Deus a chamou. Eu sei que às vezes alguns estabelecem regras, normas, um verdadeiro legalismo acerca do viver do crente, do viver cristão. Mas quando confrontamos todas essas regras e normas, nós verificamos que elas não têm base, elas não têm sustentação. É por isso que nós precisamos beber na fonte verdadeira. E essa fonte é a palavra de Deus. A única pessoa que viveu a vida cristã na sua própria força foi o Senhor Jesus Cristo. E a única maneira pela qual você e eu podemos viver a vida cristã é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus tem colocado esse Espírito Santo dentro de nós. Nós somos a habitação, templo, morada do Espírito Santo. E nós, a partir da habitação do Espírito Santo, passamos ou devemos passar a reproduzir a vida de Cristo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é que ele tenha aniquilado o seu próprio eu, mas é no sentido de que o seu eu se curva ao senhorio de Cristo. E assim nós também precisamos fazê-lo. Quando nós declaramos Cristo como o Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo, em palavras grandes, de que o Senhor é quem nos dirige, é que nos controla, é que nos orienta. E viver a vida no Espírito pode ser descrita como a maneira de colocar nossos corações na direção do Espírito Santo. É claro que quando nós falamos aqui em corações, nós não nos referimos ao músculo que bate no nosso peito. É uma forma romântica dos escritores falarem da nossa mente, ou seja, a nossa mente está totalmente sobre o domínio do Espírito Santo. E falando de mente, nós falamos tanto da razão quanto das emoções. Paulo, no livro de Romanos, deixa muito claro que o poder do Espírito Santo é parte integrante da mensagem que ele, Paulo, proclamou em todo o mundo dos seus dias. Nós sabemos que durante vários anos Paulo realizou 3 viagens missionárias, e durante todo esse período, passando em diversas cidades da Ásia, ele esteve anunciando as boas novas de salvação. Todo mundo conhecido foi evangelizado, foi impactado pela mensagem do Nazareno, levada, conduzida pela boca de Paulo, pelas cartas por ele escritas. E essa mensagem, queridos, tem chegado até nós.
Essa mensagem tem chegado em pleno século 21, aqui no bairro José Walter, para nos mostrar que aquele mesmo Espírito que agiu nos dias de Paulo, aquele mesmo Espírito que salvou vidas, é o mesmo Espírito que continua agindo no meio da igreja. Ele não mudou. De acordo com Paulo, todos nós temos áreas da nossa vida que agradam a Deus e outras que entristecem o seu coração. Paulo entendeu então que somente vivendo no Espírito nós podemos continuar a investir nas áreas que são agradáveis a Deus e eliminar, ou pelo menos minimizar, aquelas áreas que não agradam ao Senhor. É isso que Paulo vai fazer quando escreve esta carta aos Romanos. Ele dá ênfase na vida cristã àquilo que nós precisamos colocar como prioridade, como excelência, e aquilo que nós precisamos também deixar de lado, aquilo que nós precisamos extirpar, retirar do nosso viver. Paulo, ele foi realista sobre o quão desafiador isso pode ser, porque não é uma tarefa fácil, não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo, essa luta constante do Espírito com a carne, e cada um de nós tem as suas formas antagônicas de comportamento. Em um cenário, nós podemos ser muito generosos, mas em outro, nós podemos ser completamente egoístas. Em um momento, nós somos gentis e atenciosos, e no momento seguinte, somos raivosos e intolerantes. Essa é a nossa realidade. Nós somos pecadores, é bem verdade, pecadores regenerados. Nós não somos mais escravos do pecado, mas o pecado continua a agir em nós. Enquanto aqui estivermos, enquanto estivermos nesse corpo físico, estamos passando por lutas, por desafios constantes. Mas será que é isso que Deus deseja para a nossa vida? Uma vida de altos e baixos? Será que Deus deseja essa inconstância do viver cristão? Aonde não possamos estabelecer metas, aonde não possamos estabelecer alvos e buscar alcançá-los, atingi-los? Será que é normal nos curvarmos constantemente às fraquezas da carne? Será que é isso que Deus deseja para nós? Será que é isso que Deus quer que nós vivamos? Ele realmente quer que sejamos casuais em nossas ações? Ou seja, de acordo com o momento que nós estamos vivendo? Tem alguns até que dizem assim: ah, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Uma verdadeira síndrome de Gabriela. Mas será que é isso que Deus deseja para nós? Que o nosso temperamento esteja totalmente desvinculado da ação do Espírito Santo de Deus? Será que, para usar as palavras de Paulo, Deus realmente quer que sejamos alternadamente controlados pelo Espírito Santo em um momento e pelos nossos desejos egoístas no momento seguinte? Irmãos, Deus não quer que hajamos e pensemos ao acaso, ao sabor das ondas. Ele quer que sejamos capazes de saber se os nossos pensamentos, as nossas intenções, vêm do Espírito Santo, do diabo ou da nossa própria natureza decaída. Ele não quer que fiquemos imaginando se nossos pensamentos e ações são agradáveis a Ele. Não! O Senhor quer que saibamos que realmente podemos reconhecer quando o nosso comportamento é dele ou quando não é. Nós precisamos entender, perceber aquilo que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Nós não podemos ter a atitude de achar que pela forma impulsiva, intempestiva, Deus tem que se curvar ao nosso temperamento, à nossa forma de ver, de falar ou de pensar.
Ele nos quer assegurar que temos o poder do Espírito Santo para nos ajudar a crescer em capacidade de discernir a sua vontade. Precisamos ouvir a voz de Deus e não apenas ouvir, precisamos obedecer, porque eu creio que a maioria dos amados, tanto que você que está aqui conosco presencialmente, quanto você que está aí no YouTube, na sua casa, você gosta de ler a palavra de Deus, você tem prazer na lei do Senhor, como diz lá o Salmo 1. Mas queridos, além de nós nos deleitarmos, nós nos deliciarmos com as sagradas escrituras, nós precisamos aplicá-la à nossa vida. Se não houver mudança, se não houver transformação, a Bíblia vai ser como mais um livro na prateleira da sua estante. Precisamos entender, queridos, que a vontade de Deus, ela é discernida a partir da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É claro que se nós quisermos viver no Espírito, nós teremos que olhar para a forma como nós pensamos e agimos. Teremos que fazer algumas perguntas a nós mesmos. Por que eu fui tão amoroso nessa situação, mas depois fiquei tão bravo noutra situação? E eu não me refiro aqui apenas a relacionamento entre marido e mulher. Eu digo qualquer área da nossa vida, no tratamento com os filhos, no tratamento com o cônjuge, no tratamento com o patrão, no tratamento com os empregados, no tratamento com os irmãos da igreja. Outra pergunta: por que eu estava tão feliz de manhã, mas fiquei tão chateada ao meio-dia? Por que eu posso ser tão gentil com algumas pessoas e tão indiferente, até mesmo grosseiro com outras? Além de nós examinarmos os nossos motivos, queridos, também teremos que começar a pedir ao próprio Espírito Santo para examinar e sondar os nossos corações, como nós lemos lá no Salmo 139. Foi isso que Davi fez. Essa é a essência de viver no Espírito. É necessário usar a nossa razão, que é um dom precioso de Deus, mas também é necessário pedir que o Espírito Santo nos mostre o que precisa ser melhorado, transformado, ou até mesmo retirado do nosso viver. Porque às vezes, querido, tem coisas que precisam desaparecer da nossa vida. São inimigos que nós estamos mantendo na nossa própria casa, que é o nosso corpo. E aí nós somos confrontados com a palavra de Deus, mas aí dizemos: não, deixa só mais um tempinho, aguarda mais um pouco, ainda é um gatinho, é tão lindo. Mas o gatinho cresce e se transforma numa fera que pode te devorar. Embora às vezes, querido, possa parecer difícil dizer a diferença entre o que é de Deus e o que não é, nós podemos ter certeza que se nós persistirmos a buscar a sabedoria do Espírito Santo, nós entenderemos quando nós estamos fazendo algo que agrada ou desagrada a Deus. E se nós passarmos tempo em oração todos os dias, nós vamos ver mudanças radicais, profundas acontecendo na nossa vida. O problema é que, infelizmente, nós, nesse mundo agitado que vivemos, nesse corre-corre desesperador, nem sempre temos o tempo necessário na presença de Deus. Podemos até ter tempo para outras coisas, de menor importância, ou de pouco valor, mas para Deus, aí é o resto. E o resto às vezes vem no cansaço do dia, vem nos dissabores das dificuldades, e nem sempre a gente dá o real valor ao nosso tempo com Deus. Talvez você esteja se perguntando: como posso viver no Espírito? Porque é isso que nós falamos ao longo de todo o mês de maio, com esta série Viver no Espírito. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, talvez você esteja nos acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, e talvez essa seja a pergunta no seu coração:
Como posso viver no Espírito? Primeiro, queridos, precisamos saber que o Espírito Santo vive em nós. Quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador, nós fomos selados, nós passamos a ser propriedade de Deus, e essa marca que nos mostra que somos propriedade é o selo do Espírito, é sermos habitação do Espírito Santo. No passado, no Velho Testamento, o Espírito Santo habitava no tabernáculo ou no templo, mas hoje o Espírito Santo habita na nossa vida. Nós somos morada, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo de Deus. E isso, queridos, é um privilégio que todos os nossos irmãos do passado, do Velho Testamento, não entenderam. Lembre-se, Deus, o Espírito Santo, realmente quer nos dar força para mudar. Ele quer nos dar sua graça, que é muito mais poderosa que a força da vontade humana. Às vezes a gente está lutando contra um pecado. Há pessoas que às vezes estão envolvidas com o vício da bebida, da pornografia, da mentira, e não se veem fortes o suficiente para vencer esta luta. Mas peça força ao Espírito Santo. Saiba que Ele é a tua fortaleza. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu sou fraco. Eu também sou, porque quando fracos somos, aí é que somos fortes, porque mais dependemos do nosso Deus. A outra coisa, queridos, que nós precisamos entender, é que nós, enquanto povo de Deus, precisamos nos esforçar para viver no Espírito, ou seja, buscar uma vida santa, uma vida comprometida com Deus. E aqui eu não estou fazendo referência a compromisso com denominação religiosa, até porque essa coisa de compromisso nos nossos dias é meio complicado de falar. Eu lembro há algum tempo atrás, quando algumas empresas queriam garantir a fidelidade dos seus clientes, né, por exemplo, lavagem de carro. Então você às vezes fazia, olha, você faz o seguinte, depois que você lavar 5 vezes seu carro aqui, a sexta é gratuita. Era uma forma de fidelizar o cliente, né? Vai no barbeiro, olha, você aqui tem um corte de graça depois de 10 cortes que você fizer conosco. Era uma forma de fidelizar. Mas a fidelidade entre os crentes é muito complicada, porque às vezes a gente percebe que as pessoas, elas não têm vínculos afetivos, vínculos com a igreja aonde servem. Hoje está aqui, amanhã está ali, e eu não me refiro de discordâncias teológicas, porque quando isso acontece, realmente a gente precisa buscar um local aonde nós estejamos bem, com relação ao ensino da palavra de Deus. Mas eu me refiro com relação aos movimentos. Tipo os point jovens, quando abre uma lanchonete, aí aquela multidão vai para aquele lugar, e ali eles passam um determinado período. É uma novidade. Aí surge na cidade uma nova lanchonete. Aí todo mundo sai dali e vai para outro canto. E aí esse processo migratório fica pulando de galho em galho. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo apenas a satisfação daquilo que estão comendo, mas por conta do movimento da maioria. É como o movimento de uma boiada. Infelizmente é o que a gente vê nos nossos dias. As pessoas não estão muito preocupadas com o alimento. Se a mensagem é uma mensagem bíblica, as pessoas estão mais desejosas do oba-oba. Essa é a realidade de muitos que infelizmente a gente vê. Mas quando a gente pensa em viver no Espírito, a gente pensa num viver de retidão, de santidade, e isso se dá não apenas na igreja, isso se dá no trabalho, na escola, na família, no seu lar. Assim como está descrito em Romanos 8,37, nós poderemos nos tornar mais que vencedores, quando nós dependemos do Espírito Santo. Quando nós nos dedicamos, nos esforçamos para viver uma vida santa, aí sim, nós podemos dizer que somos mais que vencedores. Queridos, com a graça de Deus, nós podemos vencer
todas as áreas de nossas vidas que são controladas pelo pecado. E essa questão do controle do pecado na nossa vida vai variar de uma pessoa para outra. Tem alguém que poderia dizer: o meu tendão de Aquiles é na questão financeira. Pastor, eu tenho tanta dificuldade nessa área. Infelizmente, eu não tenho visão do reino. Outros poderiam dizer assim: pastor, o meu ponto fraco é a questão sexual. Meu Deus, eu não posso passar um minuto sem querer visitar algum site pornográfico. Outros poderão dizer: pastor, o meu ponto fraco é com relação à questão de consumo. Não posso ver a palavra liquidação e desconto que logo quero comprar. Cada um de nós vai variar a sua área de fragilidade. Alguns pode ser a bebida, o cigarro, a droga. Mas, queridos, independente de qual seja a área da sua fragilidade, do seu pecado, esteja certo que maior é aquele que está com você, é Ele que te dá forças para vencer, para superar todas as lutas. Podemos nos tornar mais santos a cada dia. Tudo que Deus pede é que deixemos seu Espírito curar as nossas feridas, curar as nossas mágoas, curar os nossos ressentimentos e construir todas as coisas boas que Ele quer nos dar. E com a combinação da graça de Deus e a nossa cooperação, não temos como errar. Podemos dizer que estamos seguindo aquela exortação de Paulo, prosseguindo para o alvo. Queridos, é claro que eu reconheço que alguns de nossos comportamentos e pensamentos são do Espírito e alguns são da carne. Será que nós temos esperança frente a essa luta constante entre carne e Espírito? Não temos que nos conformar com os costumes deste mundo. Lembre-se, com esforço a cada dia, nós podemos ser transformados à medida que as nossas mentes são renovadas. Agora, como é que a nossa mente pode ser renovada se eu não leio a Bíblia? Como é que a minha mente pode ser renovada se eu não venho à casa do Senhor ser ministrado na palavra? Pastor, mas a minha mente é renovada porque eu estou sempre seguindo no Instagram aquelas mensagenzinhas maravilhosas. Eu gosto de olhar no WhatsApp aqueles bom dias com versículos bíblicos. Será que a minha vida cristã se resume a apenas isso? As minhas redes sociais? Podemos, queridos, começar a entender e abraçar a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós podemos conhecer tudo o que é bom, aceitável e perfeito pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Há 5 perguntas para saber onde está o seu coração. E eu queria que você, ao ouvi-las, você possa responder para si mesmo. A primeira é: você acredita agora que Jesus te libertou do pecado? Lembre-se, tenha um sentimento de gratidão, esperança e paz, sabendo que você não está mais debaixo de condenação. É isso que Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte era aquela que nos dirigia, nos dominava, nos comandava. Mas quando fizemos Cristo como Senhor da nossa vida, nós fomos libertos dessa lei da morte e passamos à lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. A segunda pergunta: que pensamentos estão preocupando a sua mente agora? E aqui, claro, eu não estou falando de pensamento dos seus compromissos financeiros. Pastor, isso tem me inquietado tanto, tem tanta conta para pagar. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo com relação aos pensamentos da sua eternidade, porque todas essas questões desse mundo vão passar um dia, de um jeito ou de outro, você pagando ou não, um dia vai acabar.
O problema é quando esse dia chegar, que nenhum de nós sabe quando vai acontecer. E em chegando, como você vai agir? Lembre-se, aqueles pensamentos que são verdadeiros, honrados, justos, puros e graciosos, é que tem que habitar a sua mente, e não aqueles envoltos em inimizade, impureza, egoísmo e divisão. Você pode voltar-se para Jesus agora e pedir-lhe que te livre de tudo que não agrada a Ele. Você sabe a área da sua vida que está desagradando ao Senhor. Às vezes, é um relacionamento entre namorado e namorada, que avançou além da normalidade cristã, de se preservarem para o casamento. Às vezes, é um relacionamento no trabalho, que está sendo construído com mentiras, ao invés de verdade. Às vezes, é na escola, você como aluno cristão, chega o dia da prova e não estudou, e para não sair mal na fita, cola, pesca, não sei nem qual é o termo que se usa mais, no meu tempo era pesca, né? Mas você dribla aquilo que é correto, e aí se justifica, mas Deus é paizão, Deus vai perdoar, foi só uma questãozinha. Queridos, Romanos 8,5 diz, aqueles que vivem segundo o Espírito, pensam nas coisas do Espírito. Será que nós estamos pensando nas coisas do Espírito? O que será que está passando na nossa mente? Terceira pergunta, você sabe em seu coração que é um filho de Deus? Você sabe que pode experimentar o amor, a força e a orientação de seu Pai, agora mesmo, e não está refém do medo, refém do pecado? Lembre-se, você pode pedir ao Espírito Santo que te convença de que Deus te ama, mais do que você pode imaginar. Romanos 8,16 diz, quando clamamos, Abba Pai, é o próprio Espírito que testifica com o nosso que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e isso não é mérito nosso, é conquista de Jesus na cruz do Calvário. Quarta pergunta, você sente Deus te levantando e te enchendo de conforto, paz e alegria? Você tem sentido em suas orações que Jesus está contigo e te ouve com amor? Ou você acha que Deus é um Deus distante? É um Deus que está ausente? Porque há muitos, até mesmo entre cristãos, que acham que realmente há um Deus criador de todo o universo, mas que Ele criou o homem e o deixou ao seu bel prazer. Ele foi tirar uns dias de férias para ver o que acontece com a humanidade. Não! O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que se relaciona conosco. Romanos 8,26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ele sabe da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, e Ele nos ajuda. Você só ajuda a alguém que está do teu lado, alguém que está se relacionando com você. Quinta pergunta, diante das situações desafiadoras da vida, você tem se apegado com fé ao fato de que nada pode te separar do amor de Deus? Lembre-se, mesmo que você não sinta o amor de Deus, ainda assim, você pode se apegar ao fato do amor incondicional de Deus. Ele te amou primeiro, você ainda um vil pecador, você ainda mergulhado no pecado, Ele te amou primeiro. Romanos 8,39 diz, tenho certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há nada que nos separe do amor de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. E isso, queridos, é que nos traz paz. Saber que Ele cuida de nós, saber que Ele nos amou primeiro, saber que o seu amor é incondicional, não tem uma condição
prévia, porque até mesmo a nossa fé é dom de Deus, é o Senhor que nos dá. Eu acredito que se as suas respostas a essas perguntas forem sim, você entendeu a mensagem contida no capítulo 8 de Romanos, aonde Paulo trata do impacto do Espírito Santo na vida do crente. Mas me permita, queridos, lembrar-lhe algumas verdades que estão contidas nesse capítulo. Esse capítulo é de uma riqueza extraordinária. A primeira verdade: o Espírito Santo é o Espírito da vida. Romanos 8:2 diz que a lei do Espírito nos liberta em Cristo Jesus, contrariamente à lei do pecado e da morte que nos condena. Então, uma coisa maravilhosa: o Espírito Santo é espírito de vida, não é espírito de morte. Algumas pessoas aprendem muito cedo que Deus é um Deus carrasco, é um Deus que está aguardando qualquer deslize nosso para nos matar, para nos destruir. Não, quem quer matar e destruir é o diabo. O desejo de Deus é o mesmo desejo do pai que aguarda o pródigo, aguarda o seu retorno. É isso que Deus deseja para nós, é o retorno à casa do Pai, é saber que nós podemos voltar. É isso que a gente vê na vida de homens e mulheres que, por erros, por deslizes cometidos, voltaram e reconciliaram-se com Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas isso não impediu que ele caísse. Mas o retorno de Davi foi um retorno vitorioso. E se você está aqui nessa noite, se você está assistindo através do YouTube, e essa é a sua situação, eu quero te dizer que o mesmo Espírito que esteve com Davi, é o mesmo Espírito que está contigo. E o desejo dele é a tua reconciliação. A segunda verdade, queridos, é que o Espírito se opõe à carne. Em Romanos 8, versos 4 a 6, afirma que os cristãos andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Eles vivem de acordo com o Espírito e fixam as suas mentes nas coisas do Espírito, em vez de viverem de acordo com as coisas da carne. Assim, se você se sente atraído por coisas que você sabe que entristecem o coração de Deus, você tem duas atitudes a tomar. A primeira é mergulhar cada vez mais no pecado, é se chafurdar na lama, é se afundar mesmo no lodo. É isso que o inimigo quer, é isso que o diabo está desejando, está torcendo para que aconteça. A outra coisa é você dar um passo em direção ao Senhor, é você saber que Ele pode te purificar, te limpar, te tornar mais limpo, mais branco do que a neve. Cada um de nós tem sonhos. Um dos meus sonhos um dia é ir para um lugar que tenha neve, passar uns dias que seja, não pelo frio apenas, mas pelas comparações que a palavra de Deus nos suscita, nos mostra. A gente aqui no Nordeste, no Ceará, nesse calor maravilhoso, nem sempre a gente sabe o que é. A gente fica alegre quando chove, né? Ô, coisa boa. Mas neve a gente não conhece. Porém, queridos, a palavra de Deus diz que nós somos tornados mais brancos do que a neve no nosso encontro com Jesus. Ou seja, é uma coisa pura, é uma coisa limpa. É isso que Deus faz na nossa vida. E olha que nós estávamos imundos. Meu Deus, quanta sujeira, quanta podridão. Mas Ele limpou tudo. Ele nos purificou de todo mal. E hoje nós temos o cheiro de Cristo, o bom perfume do Senhor. Que coisa maravilhosa. Terceira verdade: aqueles que têm o Espírito pertencem a Deus. Nos é declarado em Romanos 8, 9 a 10, que sem o Espírito de Cristo não pertencemos a Deus. Ter o Espírito de Cristo e ter Cristo tem o mesmo sentido. Então, quando nós falamos que nós temos o Espírito de Cristo, que quer dizer o Espírito Santo, é a mesma coisa de dizer que temos Cristo na nossa vida. Que nós agora
pertencemos a Ele, nós somos propriedade exclusiva. Você não é mais alguém que está sendo dividido com outros, não. Você pertence unicamente. Acho que vocês já viram aqueles caixas que dizem assim, caixa prioritário. No caixa prioritário, você vai dar prioridade àquelas pessoas que, segundo a lei, têm prioridade na sua frente. Gestante, idosos, deficientes, pessoas com criança de colo. Aí de vez em quando a gente pega uns marmanjões que pegam uma criança de 5 anos, bota no colo para furar a fila, vergonhosamente, né? Isso é caixa prioritário. Mas caixa isso, e no caixa prioritário outras pessoas podem ir, caso não tenha ninguém de prioridade. Mas caixa exclusivo só atende aquelas pessoas. Pode ser até que não tenha ninguém, mas é exclusivo. Pois eu quero dizer para você que você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não te divide com ninguém. Quarta verdade, aqueles com o Espírito ressuscitarão dos mortos. Lemos lá em Romanos 8,11, que se você tem o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito lhe proporcionará a mesma transformação. Assim, se um dia você descansar no Senhor, isso se Jesus não voltar até lá, esteja certo que assim como o Espírito ressuscitou a Jesus, também nós seremos ressuscitados, e com Ele estaremos eternamente na sua presença. É promessa de Deus. Quinta verdade, nós precisamos do Espírito para fazer morrer as obras do corpo. As obras da carne, queridos, não conseguem ser mortificadas pelo nosso interesse ou pela nossa força, não. Romanos 8,13 diz que nós devemos viver de acordo com o Espírito, mortificando as obras da carne. E essa mortificação das obras da carne acontece pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós não somos mais um grupo de alcoólatras anônimos. Nós somos aqueles que foram adquiridos por um alto preço, libertos da escravidão do pecado. E se a si mesmo existir algum resquício dessa servidão, desse vício, saiba que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. É Ele que pode nos dar vitória. Sexta verdade, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse privilégio, queridos, nos é assegurado em Romanos 8,9 e 8,14. Assim nós somos reconhecidos como filho de Deus quando o Espírito Santo nos conduz. Quais são os frutos da nossa vida? Será que os frutos da nossa vida nos revelam realmente que nós somos crentes? Será que nós estamos mostrando frutos do Espírito? O fruto do Espírito ou as obras da carne? Sétima verdade, o Espírito que recebemos é o Espírito de adoção. Paulo declara em Romanos 8,15 que o Espírito de adoção nos faz filhos de Deus, e esse Espírito de adoção se contrapõe ao Espírito de escravidão que leva ao medo. O Espírito de adoção produz gritos afetuosos, Abba, ao nosso Pai. Outrora, éramos filhos das trevas, éramos filhos do mal, mas hoje nós fomos adotados pelo Espírito, hoje nós somos filhos de Deus. Queridos, isso é um privilégio. Às vezes eu estou refletindo na palavra de Deus e eu fico pensando na minha realidade de outrora, quando eu não conhecia a Deus, quando eu não sabia quem era Jesus, e até procurava entender os mistérios de Deus e não conseguia, porque eu bebia em fontes rotas, fontes sujas. Mas quando eu passei a beber na palavra de Deus, eu pude compreender quem é o verdadeiro Deus, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes a gente quer seguir por caminhos outros, que nos levam à morte. Oitava verdade, o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,17 diz isso,
que o Espírito Santo testemunha junto com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós passaremos a receber a herança do Senhor, porque nós somos agora seus filhos, irmãos de Cristo. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Nona verdade, nós temos as primícias do Espírito. Romanos 8:23 diz que as primícias do Espírito nos são dadas, e nós gememos interiormente junto com a criação, enquanto aguardamos a nossa adoção como filhos de Deus, ou seja, a redenção do nosso corpo. Haverá um dia que esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. E isso, queridos, é a ação do Espírito Santo na nossa vida, e estaremos eternamente com o Senhor. 10ª verdade, o Espírito intercede por nós. Em nossa fraqueza, nós não sabemos orar como devemos, e lá em Romanos 8, versos 26 a 27, nos é dito que o Espírito nos ajuda orando com gemidos profundos, que não podem ser expressos por palavras. Isso acontece, queridos, porque o Pai conhece a mente do Espírito, e Ele recebe o que está em nossos corações. É por isso que o salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca, e tu já a conheces. O nosso Deus nos conhece por completo. Talvez você diga assim: pastor, como eu posso receber a vida no Espírito? Primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é aquilo que tem lá em Efésios 3, versos 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. A ação de transformação de Deus na nossa vida, ela não acontece de fora para dentro. Quando acontece de fora para dentro, em geral, isso não passa de legalismo. Olha, você tem que usar determinado tipo de vestuário. Olha, você deve usar determinado tipo de aparência física. Não pode isso ou não pode aquilo. Mas quando a mudança acontece do interior para o exterior, essa transformação age na nossa mente e repercute na forma como nós nos portamos em todos os ambientes, porque nós não apenas queremos agradar os homens, nós queremos agradar o nosso Deus, que conhece o íntimo do nosso ser. Precisamos entender também, queridos, que o Espírito dá à igreja poder para completar a missão de Cristo, de fazer discípulos neste mundo. Lá em Mateus 28, 18 a 20, nós encontramos isso. O ide, pregar às nações. O livro de Atos nos revela como isso acontece. Lá em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você quer ser uma testemunha do Senhor? Você quer pregar o Evangelho? Seja cheio do Espírito Santo. Peça que o Senhor te encha do seu Espírito. Querido, se há uma coisa a saber sobre os primeiros seguidores de Cristo, mesmo depois da ressurreição do Senhor, é que eles estavam assustados e temerosos. Quando os discípulos presenciaram a morte de Jesus, eles ficaram amedrontados, mas Jesus volta, Jesus ressuscita, Jesus lhes aparece, e eles ficam tranquilos. Mas de repente, mais uma vez Jesus vai, assunto aos céus, e bate o desespero no meio da igreja. E agora o que será de nós? Amados, aqueles homens eram homens e mulheres como qualquer um de nós, porém, quando eles foram cheios do Espírito, eles foram transformados em crentes desencorajados e amedrontados, em verdadeiros seguidores de Cristo. Homens que de forma corajosa e destemida pregavam o Evangelho em todos os lugares. Precisamos ser assim, homens que amem a palavra, que não tenham medo das circunstâncias adversas, que não queiram agradar
os homens para serem reconhecidos. Finalmente, o Espírito dá pureza à igreja. Lembre-se da frustração que o apóstolo Paulo experimentou, quando ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava jogando as mãos para o alto em frustração por suas lutas, e a gente sabe quantas lutas Paulo enfrentou, de ser perseguido pelos romanos, quantas chicotadas ele levou sobre o seu corpo, de ser perseguido pelos judeus, quantos apedrejamentos ele sofreu, levar pedradas, de ser perseguido no meio da igreja, quantas afrontas ele sofreu, por levar a mensagem do evangelho aos gentios, enquanto que os judaizantes o menosprezavam. Mas apesar disso, queridos, aquele homem que disse que era um homem miserável, ele se voltou para o único que poderia purificá-lo. E lá em Romanos capítulo 8, verso 2 a 4, ele diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É isso, queridos, que nós precisamos entender. Paulo está declarando que todos os mandamentos de Deus no Antigo Testamento não poderiam mudar o seu coração, porque ele não teria como obedecer a toda a lei. E ele reconhece que só há uma forma: a graça de Deus na sua vida, o Espírito Santo agindo no seu coração. Queridos, assim como Paulo, nenhum de nós poderíamos guardar toda a lei. Quem não se lembra do encontro de Jesus com aquele jovem rico? Aquele jovem pensava que tinha guardado toda a lei, e quando ele, acreditando que estava num patamar de santidade muito elevado, Jesus o coloca no seu lugar, lhe mostra que ele era como qualquer outro homem, pecador. É assim a nossa realidade. É para nós entendermos o quanto dependemos de Deus, que a soberba, que a altivez possam ser subjugadas, e humildemente nos voltarmos para o Deus da nossa salvação, buscarmos a ação do seu Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, queridos, que o Espírito Santo produza mudança na nossa vida, que o Espírito Santo cumpra a sua pureza no nosso coração, para que a cada dia vivamos para a glória do nosso Deus. Que o Espírito Santo nos leve a compreender esses grandes ensinamentos e desafios que nós encontramos aqui no capítulo 8 do livro de Romanos. Nós procuramos nessa noite fazer um tour por todo o capítulo 8, mas que você possa se deleitar, chegando em casa, antes de dormir, leia por completo o capítulo 8, talvez você diga assim: pastor, eu encontrei algo que você nem falou. Verdade, e você vai encontrar muitas coisas, e é isso que é maravilhoso na palavra de Deus, Deus revelar coisas novas na sua palavra a cada um de nós. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.